Bem-vindo à TV Aberta de São Paulo. Meu nome é Martim Sampaio e você está no programa Direito e Globalização. Recentemente, a cidade de São Paulo foi abalada por um evento da pior natureza. Um menino vai ao supermercado fazer compra e na saída é abordado por seguranças. É levado a uma sala contígua, onde além de ser obrigado a tirar sua roupa ou parte de sua roupa, ainda é objeto de ofensas raciais. Esse tema não passou desapercebido, a grande imprensa noticiou, e hoje nós fazemos questão de registrar não só o nosso profundo repúdio a este acontecimento, como também trazer para discutir esse tema o Dr. Eduardo Pereira da Silva, que é advogado e presidente da Comissão da Igualdade Racial. Bem-vindo, Eduardo, mais uma vez ao nosso programa. Obrigado pela sua presença. Prazer, é uma satisfação, como sempre. Satisfação é toda nossa. E também trouxemos o Dr. Dorgival Vieira. O Dr. Dorgival é advogado, jornalista e é o advogado do caso. Bem-vindo ao nosso programa pela primeira vez, Dr. Dorgival. Prazer é meu, Dr. Martim. Estamos à sua disposição. Espero que essa seja a primeira de muitas vezes. Não para tratar de assuntos assim, mas tratar de outros assuntos, que na próxima vez que nós nos encontremos, vamos tratar um assunto menos pesado, mais alegre. Sem dúvida. Que esse assunto não se repita mais. É o que esperamos também. Mas, doutor Dorgival, eu no começo do programa falei sobre o que ocorreu, mas eu gostaria que o senhor como advogado, desse um histórico para a gente poder começar a entender o problema que houve. Perfeito. Doutor Martim, primeiro, meus cumprimentos pela atuação da Comissão de Direitos Humanos, doutor Eduardo, da Comissão da Igualdade Racial, que são dois parceiros fundamentais na luta pela igualdade no Brasil. E esse caso, doutor Martim, é um caso emblemático, porque não é um caso que seja raro, mas este é emblemático porque envolve uma criança. Na verdade, as situações de suspeição em que seguranças privados, despreparados, sem qualificação, se arrogam no papel de policiais, e passam a agir como uma espécie de guarda à margem da lei e do direito, tem sido lamentavelmente comum na cidade de São Paulo e no Brasil. Eu mesmo já sou advogado de outras situações, de outros casos, de vítimas desse tipo de episódio. Mas neste caso envolve uma criança, neste caso uma criança... A idade da criança qual? Uma criança de 10 anos. Portanto, um menor que absolutamente, do ponto de vista da lei... Nem adolescente. Nem adolescente, é criança. É uma criança. Absolutamente. Essa criança vai ao supermercado... Uma criança pobre. Pobre, uma comunidade muito pobre aqui, do Conjunto Singapura, aqui da Penha, filho do seu Diógenes, da dona Andréia, vai, a pedido dos pais, ao supermercado, fazer umas comprinhas, biscoitos, refrigerantes, salgadinhos. E uma compra de R$16, se eu não me engano. R$ 14,65, para ser mais exato. E passa no caixa, paga direitinho, obtém o cupom fiscal e ao se dirigir à sua casa, ainda dentro do supermercado, é surpreendido por seguranças. Claro, todos esses seguranças nós sabemos que quando agem com truculência, agem com violência. Esse menino é levado para um quartinho e, sob ameaças raciais, como o senhor, sob xingamentos e sob maus tratos, ele é obrigado a tirar a roupa ou parte dela, é xingado de negrinho fedido, negrinho sujo, é ameaçado de ser atingido com canivetes e espancado com chicotadas pelos seguranças. Um deles conduzia a ação e os demais participavam também disso. Então, esse fato realmente, o senhor mencionou bem, é um fato que choca a todos nós, choca a sociedade como um todo, não apenas as pessoas negras, choca todo mundo. Não, a ofensa não foi só às pessoas negras, foi ao cidadão comum. Ao cidadão, quer dizer, esse quadro, essa situação, atinge a todos nós, primeiro, pelo grau de truculência e de brutalidade envolvendo uma criança. Segundo, porque essa criança pagou regularmente tudo o que carregava. Eu vou fazer um parênteses aí e vamos debater isso. Ainda que não tivesse sido pago, o que diz o Estatuto da Criança e Adolescente? Do 0 aos 12 anos, o que é, Eduardo? Não, ele é absolutamente inimputável. Não responde por delito nenhum. Ainda que não tivesse pago, ele seria merecedor de todo o respeito de segurança. Mas, Sampaio, o grande problema aí, Martim, é o despreparo do serviço de segurança patrimonial. E não é o despreparo relacionado a uma eventual suspeita, é o despreparo relacionado a tudo. Eles não veem o cliente com a respeitabilidade que o cliente merece. E em se tratando de negro e pobre, a situação se agrava ainda mais.
E o nosso maior problema aqui é a falta de mecanismos severos. Porque, embora a Constituição, lá no seu artigo 5º, traga o crime como inafiançável, como imprescritível, existe já no Código Penal uma atenuação dessa conduta. Porque no Código Penal, e pela tipificação que nós temos visto, essa conduta truculenta em face de uma criança, chamando de negro, chamando de sujo, não é tido como um delito de racismo. É tido como um delito de injúria grave. Porque, segundo o nosso ordenamento jurídico, delito de racismo é quando você agrediria toda uma sociedade negra e daí, portanto, seria aplicado o artigo 5º. Como aquilo é relacionado a uma pessoa só, descobriu-se uma alternativa atenuante, que é a aplicabilidade do Código Penal pelo delito da injúria grave, que não surte efeito nenhum. Nós temos um ordenamento jurídico positivo, que funciona, mas em função da pena ser atênua, da pena ser leve, segundo o olhar do aplicador da lei, ele acaba, sabe o quê? Prestando cesta básica, prestando serviços à comunidade, e essa pena, Martim, não funciona mais. Eu estou errado, doutor? Na verdade, doutor Eduardo, o senhor tem razão. E nesse caso é preciso acrescentar o seguinte, quer dizer, além da injúria racial prevista no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, que na realidade prevê a pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Mas desculpa te interromper, de 1 a 3 anos, nós temos um instituto que se chama suspensão condicional da pena, que é o SURSI. Até 4 anos responde no regime aberto. Sim. Mas nesse caso, doutor Eduardo, tem agravante, quer dizer, esse crime, claro que caberá à autoridade policial que conduz a investigação fazer o enquadramento adequado ou, posteriormente, o Ministério Público, mas neste caso do garoto, né, está também muito claramente tipificado o seguinte, além da violação ao parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, há violação a pelo menos 2 artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 230 e 232, e há violação, né, claro, a critério da autoridade policial, do próprio artigo 148, que trata de cárcere privado, porque essa criança foi retida numa sala. Foi retida numa sala. Então, permite uma provocação aqui. Pela sua experiência nos casos anteriores, o senhor acha que o delegado ele vai conduzir o inquérito e vai conseguir trazer também o delito de tortura? Porque, de certa forma, houve uma tortura. Sem dúvida, sem dúvida. De certa forma, houve. Aí sim eu começo a ficar um pouco mais otimista com relação à aplicabilidade do sistema jurídico em cima de delitos dessa natureza. O que eu acho que está vendo aqui, existe uma brecha que vocês estão me dizendo, eu não conheço o termo, então eu estou seguindo a linha de raciocínio de vocês, que o crime de ofensa racial se fosse dirigida a toda uma comunidade, não àquele indivíduo sozinho. Exatamente. Mas se nós pegarmos o Tratado de Viena dos Direitos Humanos de 93 e falarmos o seguinte, quando o direito humano de uma pessoa é ofendida, toda a coletividade é ofendida, a gente muda essa construção e fazer uma construção onde todos nós, afrodescendentes ou não... Martim, posso te dizer uma coisa? A tendência natural dessa situação é que realmente mude. Eu vejo hoje o Poder Judiciário com olhos mais abertos para essas questões e eles estão buscando a possibilidade de uma aplicação mais severa em delitos dessa natureza, a fim de banir da sociedade esse tipo de tipificação. Eu estou sentindo, mas ainda não vi. O senhor me permite? Ainda não vi. Pois não. Na realidade, eu acho que aí são duas questões que caminham paralelamente. Primeiro, a necessidade, né, de que haja a mobilização da sociedade. Nós, operadores do direito, e todos os que trabalham com direito, trabalhamos com um direito, né, que se dirige à sociedade. Quer dizer, nós vivemos na sociedade e é esta sociedade que reclama, né, o banimento de práticas dessa natureza. Agora, atitudes, por exemplo, como as que foram adotadas pela Comissão de Direitos Humanos, pela Comissão da Igualdade Racial, pela família, que é muito importante. A família foi muito corajosa, eu cumprimentei o pai, eu estive com ele junto, e cumprimentei o pai e falei, só uma atitude de um pai, assim como a sua, como o senhor, é que pode mudar esse tipo de coisa. É importantíssima essa atitude, é importante destacar isso. Eu fui o advogado... A denúncia, né? Eu sou o advogado... Denúncia, né?
do caso que ocorreu no Carrefour, né? Daquele triste episódio também. Do município de Osasco? Que acabou acabou ocorrendo um acordo extrajudicial, né? Em condições satisfatórias para as partes, o que foi um avanço, uma vitória do diálogo, e agora se discute, estamos aguardando, aliás, está para sair o resultado, o relatório do inquérito policial. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Antes de você desenvolver, esse episódio do Osasco é importante. Me parece que uma das cláusulas embutidas no acordo, eu não sei, mas chegou a mim essa informação, de que além do procedimento indenizatório, etc., haveria também uma cláusula impondo capacitação aos funcionários a fim de evitar delitos dessa natureza. E ao que tudo indica, essa cláusula não foi aplicada, não está sendo aplicada. Na verdade, doutor Eduardo, houve sim, eu conduzi a negociação representando a parte, e houve avanço nessa direção, houve avanço nessa área. Houve um entendimento, né, houve um acordo de indenizatório, né, da parte, e houve ainda uma pauta social com a qual... Uma obrigação de fazer, né? Exatamente. O supermercado se comprometeu, começou a cumprir agora. Claro, precisamos avaliar como é que isso está andando. Mas o que eu queria destacar, retomando a colocação inicial, é que é muito importante, de fato, né, a atitude da vítima, da família. Sem dúvida. Eu acho que toda vítima, a gente tem assistido episódios, eu acho que isso... Eu estava fora do país no segundo turno. E eu voltei, fiquei um tempo fora, e quando eu retornei ao Brasil, apesar de ser pouco tempo, ter sido pouco tempo, um mês, mas eu notei um país com mais rancor, um país com mais divisão. Então a gente começa a ver episódios como está acontecendo continuamente na Paulista, na Avenida Paulista, que é a avenida que é o símbolo de São Paulo, de agressões a casais homossexuais. Nós estamos vendo agressões contra nordestinos, agressões contra pessoas das mais diversas naturezas. E é esse caso aí. Agora, o que me choca mais, a gente está chegando nos minutos finais desse bloco, mas ainda dá para fazer um comentário. Depois eu vou voltar e vamos detalhar um pouco mais, vamos fazer uma visita à região, vamos conversar no próximo bloco nisso. O que me choca mais, eu queria ouvir de você, é o seguinte: eu não vi nenhuma manifestação oficial do supermercado. Qual é o nome do supermercado? O Extra. O Extra. Onde ocorreu, Pão de Açúcar. Né? O Pão de Açúcar, onde ocorreu esse episódio. Supermercado Extra, o Pão de Açúcar, que prestou relevantes serviços à cidade de São Paulo, todos nós conhecemos a história, todos nós já um dia compramos algo no supermercado, sejamos clientes fiéis ou não, e não prestou uma resposta satisfatória. O senhor, como advogado, teve alguma resposta satisfatória? Não fala indenização, fala assim, um pedido de desculpa, uma explicação. Não é aquela explicação que eles deram que não disseram nada, acabaram confessando sem dizer nada, né? Exato. Na verdade, o senhor tem razão. Mas eu antes de tocar nisso, quero tocar num ponto fundamental. Vamos lá. Eu acho que a posição da vítima, né, hoje já existe uma consciência maior em que a vítima desse tipo de abuso começa a reagir, começa a se encorajar, começa a tomar uma atitude. Isso é fundamental. Porque normalmente o que acontece, o que vinha acontecendo, é que as pessoas silenciavam, calavam, ou por ignorância, ou por falta de conhecimento do seu direito, ou por medo, ou porque vai na delegacia. Por exemplo, doutor Martim, doutor Eduardo, esse caso está registrado num BO, né, como constrangimento ilegal. Né? Constrangimento ilegal. Só que o constrangimento ilegal do 146 do Código Penal, obviamente que é um crime de reduzidíssima face do delito de bagatela ofensivo, tá certo? Reduzidíssimo potencial ofensivo. Agora eu vou fazer que não cobre, que não trata do que de fato aconteceu. Agora, se esse mesmo episódio tivesse ocorrido nos Jardins, onde uma criança loura, de olhos azuis, tipo germânica, fosse filha de rico, como é que teria ficado isso? Mas posso te contar? Jamais aconteceria ou vai acontecer no Brasil um enquadramento dessa natureza. Um bonitinho, de olho claro, loiria, ser barrado por qualquer segundo. Jamais. Filho de bacana, né? Jamais, jamais. Infelizmente, a grande realidade, e isso é um positivo no Brasil contemporâneo, nos dias de hoje, é a conscientização do negro brasileiro com relação aos seus direitos. Ele hoje sabe que tem direitos que o guarnecem desse tipo de atitude. Ele está confiando mais nas autoridades constituídas, portanto, ele está indo à delegacia, ele está prestando queixas, ele está batendo na porta da mídia. Ele agora sabe as instituições que abraçam essas questões, a OAB, por exemplo, através da Comissão de Direitos Humanos, através da Comissão da Igualdade Racial, a Secretaria de Justiça,
pela coordenadoria dos negros e da população indígena. Também é um centro de recepção desse tipo de denúncia. Então, nós, hoje, estamos, assim, de certa forma, mais otimistas. Avanços. Por quê? Avanços. Exatamente. Porque nós estamos enxergando os avanços. Agora, Eu vou ter que te interromper. Aqui, nossa conversa é muito democrática. Só uma coisa que não tem democracia aqui, que é o tempo. O tempo em TV não tem, é inexorável, não tem. Pode me acusar, pode fazer denúncia que eu sou ditador, então não tem jeito. Eu vou ter que interromper aqui. Vou fazer uma sugestão. Vamos dar um pulo lá na comunidade, ouvir um pouco o que aconteceu por lá e voltamos no próximo bloco. Até lá e obrigado por enquanto. Bom, gente, dando continuidade à nossa entrevista e a esse caso que envolveu o Extra e o garoto de 10 anos, nós estamos aqui na comunidade e estamos aqui conversando com o Diógenes da Silva, que é o pai do garoto que sofreu a discriminação. E a primeira coisa que me vem à cabeça, senhor Diógenes, é lhe dar parabéns pela atitude, é lhe dar parabéns pelo discernimento, é lhe dar parabéns porque o senhor acreditou que existe um caminho sério para poder solucionar esse problema. Fala para nós uma coisa, senhor Diógenes. O que o senhor sentiu quando o seu filho lhe deu a notícia de todo o constrangimento, de todo o preconceito que ele passou no supermercado Extra? Eu, no momento, senti uma indignação total, né, cara? Assim, um desrespeito, um descaso por eles não terem tomado uma atitude correta, mesmo que se ele tivesse feito, mas foi coisa que ele não fez. Entendi. E ter convocado o pai e a mãe, sabe? Certo. A minha vontade era de ir no mercado, sei lá, bater, brigar. O senhor chegou aí no mercado? Fui no mercado tirar satisfação, só que nem eles falaram, o próprio gerente, o Luiz, falou pra mim que ele não ia me atender porque eu estava exaltado. Entendi. Ninguém me deu um amparo, ninguém conversou comigo, ninguém me explicou, ninguém me confortou em momento algum. E dali o senhor resolveu ir para a delegacia? Dali eu fui pra delegacia, talvez eu nem iria pela delegacia. Eu fui pra delegacia porque eu senti o próprio despreparo de todos eles, entendeu? O despreparo com o meu filho, o despreparo de me atender na hora que eu fui tirar uma satisfação. Entendi. Eles não teve a experiência de atender uma criança e nem teve uma experiência de atender o pai da criança. Então, eu fui para a delegacia. Nessa história de experiência e de capacitação dentro desse constrangimento todo, dessa situação vexatória toda, na delegacia, o senhor foi atendido? Bem atendido? É assim, na delegacia, quando eu cheguei para fazer o boletim de ocorrência, pois não, o que deseja? Aconteceu isso com meu filho no Extra. Porra, Extra? É Extra. Ah, tá, aguarda um pouquinho. Mas aí eu percebi que houve um certo descaso. Tinha gente que chegava, passava na minha frente, eu passava na minha frente. Você tá brincando? Portanto, que eu cheguei lá às 8h30 da noite, saí de lá 1h30 da manhã. 1h30 da manhã? Eu tenho no boletim de ocorrência, saí de lá 1h30 da manhã. 1h30 da E manhã. a viatura me levou do mercado, era 8h30 da noite. O mercado disponibilizou uma viatura para o senhor? Eu chamei a viatura, porque como a ninguém viatura me atendeu, policial militar. eu acionei a viatura de dentro do mercado. Aí eu vim com o meu carro seguindo a viatura. Entendi. E o boletim de ocorrência, eles lavaram o delito de preconceito, de racismo, de injúria grave? O que eles fizeram? Em momento algum, eles fizeram um boletim de constrangimento e nem tudo que o meu garoto disse, para a escrivã que estava batendo o boletim, ela colocou. Portanto, que eu fui bem claro para ela, moça, a senhora está colocando tudo que ele está dizendo, ela falou, você pode ficar tranquilo que tudo que está sendo relatado está sendo colocado no boletim de ocorrência. E o senhor, depois que constatou o boletim de ocorrência, viu que estava faltando... Vi que estava faltando muita coisa. Muita coisa? Muita coisa. Eu só não especulei nem procurei mais tirar as satisfações porque eu estava cansado. Já era tarde 1h30 da manhã. Eu queria vir embora para casa. E o garoto estava com você? E o garoto estava 1h30 da manhã? Estava comigo, o garoto. O seu Diógenes, preocupado com detalhes, ele passou para mim um cupom fiscal da compra que o filho dele fez no dia dos fatos. E a gente nota nesse cupom fiscal que existem tickets de cada item que foi comprado.
E o pai do garoto, o seu Diógenes da Silva, que está aqui nos recebendo na comunidade, ele diz o seguinte, que houve uma indagação em dado momento, que levanta a camisa, tira a camisa, baixa a calça, aí não acharam nada, aí pegaram a sacola que ele portava do Extra, com o ticket de pagamento, e aí foram tirando item por item e ticando. No final, constataram que não tinha feito nenhum tipo de furto, nenhum tipo de roubo, e que, portanto, eles estavam enganados. Ao invés de buscar um procedimento de escusas e de lamentações, proferiram lá algumas palavras, aumentando ainda mais, agravando ainda mais os delitos que todos nós estamos cansados de passar nessa cidade de São Paulo e nesse Brasil afora. Senhor Diógenes, se o senhor pudesse falar alguma coisa para quem está nos ouvindo agora, o que o senhor poderia nos dizer? O que eu poderia dizer é que assim, eu acho que chega, né? Chega de racismo, chega de injustiça. Não é só na minha comunidade, eu acho que é em todas. Eu acho que está na hora da gente falar alguma coisa. Porque se a gente não falar, aconteceu com o meu, amanhã é com o seu, amanhã é com o próximo. Eu acho que isso muito basta, bem, né? É verdade, é verdade. O senhor acha então que a denúncia é uma forma de buscar aí a aplicação do direito, porque a lei diz que todos nós somos iguais, todos nós temos os mesmos direitos e as mesmas obrigações. O fato de sermos negros, o senhor sabe que é diferente aqui no Brasil. Né? Eu sei disso. A denúncia seria um caminho apropriado? A denúncia é um caminho apropriado, que é a única maneira de eles poderem enxergar a gente, porque eu acho que é assim, se eu for lá e reclamar pro gerente, não deu problema, não deu nada. O gerente vai falar com o diretor, vamos dar risada, eu não deu nada. Agora eu falar na mídia é outra coisa. Tá certo, tá certo. O senhor crê aí que o delegado do 10º Distrito Policial vai tomar, vai desencadear um procedimento correto dentro desse inquérito policial? O senhor acredita nas autoridades? Eu acredito sim, porque tem muita gente apoiando, né? Eu acho que tem muita gente que não é só eu, como você, o senhor mesmo que está aqui com a gente aqui, sabe? Está todo mundo esperando uma solução para esse caso. Legal. Então eu acho que o seu doutor Marcos Aníbal vai se empenhar bastante nesse caso. Ok. Seu Diógenes, eu quero agradecer a acolhida do senhor aqui na comunidade. Lamentavelmente, eu peço desculpas pelo que aconteceu e as desculpas que eu peço não é para eximir o Extra, ao contrário, eu acho que tem que haver uma pena exemplar, tem que haver uma reparação, tem que haver um pedido de desculpas oficial do dono do Carrefour, não por ele, mas pela incompetência de admitir quem não está qualificado para lidar com o público. E eu costumo dizer, todas as vezes que a gente está diante de um fato como esse, que eu acredito na justiça. E espero, sinceramente, que a justiça seja aplicada nesse caso. Principalmente por se tratar de uma criança de apenas 10 anos de idade. Nós tivemos uma mudança fundamental a partir de 1988, com a Constituição da República, prevendo lá o delito de racismo como um crime imprescritível, como um crime inafiançável. E ainda assim, né, mesmo patente na Constituição esse tipo de conduta, as autoridades constituídas insistem em nos dar o crime como injúria grave, quando na verdade não se trata de injúria grave, se trata realmente de um preconceito racial, se trata de um delito de racismo, e nós queremos a aplicabilidade de uma pena que realmente iniba atitudes semelhantes como essa. A princípio, a gente só tem que agradecer, seu Diógenes, e continuar acreditando que realmente isso vai ter um fim um dia. Eu creio. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e da revista Let's Go Bahia. E com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais.
O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Os animais. O espaço deles é o mesmo que o nosso, e com eles dividimos o mundo. As ruas, a casa, mas eles são maltratados todos os dias, machucados, massacrados. Sua assinatura pode ajudar a protegê-los. Assine hoje a Declaração Universal de Bem-Estar Animal, um acordo para que o bem-estar animal importe e os maus-tratos tenham fim. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Eduardo Pereira da Silva. O Dr. Eduardo Pereira da Silva é presidente da Comissão da Igualdade Racial, advogado. E também o Dr. Dorival Vieira, que é advogado do caso do menor. Estávamos discutindo nesse bloco todo a questão racial. No fundo, nós estávamos discutindo uma única coisa, a questão racial, a situação do negro no Brasil, ou do afrodescendente, enfim. Eu, às vezes eu temo falar afrodescendente porque eu considero um pouco de hipocrisia. Então, eu acho que a gente caindo politicamente correto. Então, eu não sei como, às vezes, me referir. Ou afrodescendente, ou negro. Eu acho para mim, falar negro. Para mim não tem agora. Hoje não é mais um pejorativo como a sociedade impôs no passado. De modo algum. Antigamente, chamar alguém de negro era uma loucura. Então chamavam cidadão de cor. Cidadão de cor. Hoje não existe mais isso. Graças a Deus. E hoje não tem mais isso. Eu perguntava que cor? Amarelo, azul? Que cor sou eu, então? Eu sou invisível? Se eu não sou cidadão de cor, sou invisível? Nós temos um espaço aqui na casa, e esse espaço poderia estar sendo usado com temas mais agradáveis, né? Mas é um espaço necessário, porque é ele, Martim, que dá para a sociedade o conhecimento dos direitos que ele tem. Sabe que surte efeitos. Eu vou falar para você uma coisa. Tem uma pessoa que eu admiro muito, é o deputado Gabeira, o qual eu entrevistei aqui nessa casa mesmo. Entrevistei uma vez, ele passou por aqui, eu estava com a câmera, catei ele, falei, vem cá que você não vai escapar de mim, bater um longo papo. Né? E o Gabeira tem uma trajetória, todos nós conhecemos, e ele me disse uma coisa que eu guardo até hoje, que é muito importante. Ele falou, eu não acredito mais nas grandes mudanças. As grandes mudanças são muito difíceis de fazer, movimenta muitas pessoas, mas eu acredito nas pequenas mudanças. E a pequena mudança começa com atitude. Atitude do pai do garoto teve, porque a atitude dele foi uma atitude exemplar, que motivou outros pais, ou outras pessoas na mesma situação, ou em situação de discriminação, a reagirem. Aí, doutor Martim, doutor Eduardo, primeiro, é importante que a gente situe essa questão para que ela seja tratada sem nenhum desconforto. Isso é uma questão do Brasil. O Brasil, do que nós estamos tratando aqui? Na verdade, o Brasil é um país que tem 510 anos, 511 anos, dos quais 2/3 desse período foram vividos sob regime de escravidão. De cada 10 dias da história do Brasil, 7 foram vividos sob escravidão. 7. Nós temos uma abolição que só faz 122 anos. Apenas, né? Apenas 122 anos. Não, porque na abolição não, abriram as porteiras da fazenda e jogaram a população para o ar livre. Uma abolição que não significou a inclusão dessa população aos direitos básicos da cidadania. E 120 anos depois que começa a se criar uma classe média negra. Exatamente. Então, a situação que aconteceu com o meu cliente, né, desse garoto e os demais, né, o que acontece, doutor Martim, é que no Brasil o negro continua sendo visto como suspeito padrão. Sem dúvida. Né? É essa situação que nós temos que enfrentar. A sociedade não pode mais continuar tolerando os negros e os não negros
não podem admitir que nessa sociedade haja um tipo suspeito padrão. Saiu um trabalho, nessa linha, saiu um trabalho maravilhoso no caderno de final de semana do Estado de São Paulo, ou aliás, do Sérgio Salamão Chaicara, que é membro da nossa comissão, que ele falava do suspeito padrão. Através de um trabalho que foi feito pelo Dr. Pedro Ambromovai, um intelectual que saiu do governo, ele faz um levantamento carcerário e fala o encarcerado padrão, o cliente é negro, pobre. É meio que aquela teoria de Lombroso, que a aparência já indica os traços do criminoso. Eu tenho um trabalho eu tenho um trabalho de um colega, é o seguinte, quanto que ele fez, levantou, e ele vai vendo através dos registros, o seguinte, quando a vítima vai se encaminhando ao sistema prisional, ele vai escurecendo. Então, nas fichas assim, de identificação. Quando ele vai ficando inocente, ele vai embranquecendo. Ele deixa de ser pardo, vira... E aqui acontece... Vira mulato, vira branco. No final, o cara é um ariano puro. E aqui acontece uma situação inversa, né? Porque, ao mesmo tempo, grandes personagens negros da história do Brasil, Machado de Assis, por exemplo, vão embranquecendo. Então, nós precisamos entender que o Brasil é pluriétnico, é plurirracial, é amplo, cabe todo mundo, nós somos brasileiros e somos portadores de cidadania. E cidadania significa ter deveres e ter direitos. Nós não podemos mais continuar admitindo que o negro no Brasil continue sendo suspeito padrão. Vai no supermercado, né? Só com deveres, né? Vai no supermercado, o segurança paga imposto, imediatamente todos ficam atentos. Vai num shopping, todos atentos. Então, isto é intolerável. É por isso, doutor Martim, que eu aproveito para cumprimentá-los mais uma vez pela ação neste caso, porque este caso pode servir, né, para que a sociedade paulista e brasileira avance para um outro patamar, uma outra compreensão de que neste país não há mais suspeitos padrão. Sem dúvida. Acabar com essa clientela do sistema penitenciário. A grande realidade também é uma só. Dr. Martim falou há pouco a respeito das agressões na Paulista, das agressões em face do nordestino, das agressões em face dos homossexuais. Enfim, tudo isso está acontecendo porque hoje todos não se escondem mais. O homossexual, há 10 anos atrás, era um sujeito à margem da sociedade. Hoje eles andam de mão dada aqui na Praça da Sé, todos olham e aqueles, óbvio, a maioria, graças a Deus, a maioria entende aquilo como uma opção. Uma manifestação de amor. E uma opção. Eu não tenho nada a ver com isso e não deixa de ser um cidadão, não deixa de ser um ser humano e merece o meu respeito, talvez até maior, em face da personalidade que ele tem. Porque diante de uma sociedade preconceituosa como a nossa, diante de uma sociedade racista como é a sociedade brasileira, você assumir a sua bissexualidade, assumir a sua homossexualidade, assumir o diferente, agride o intolerante. É por conta disso que nós temos assistido a essas agressões na Paulista, que haverão de acabar. Haverão de acabar. Porque as autoridades... Só acabará se a sociedade reagir. Pois é, mas a sociedade está reagindo, ela está denunciando. Eu acho fundamental o apoio da mídia. É ela quem dá publicidade aos fatos, porque no momento em que você interpõe um pedido de ação, ou no momento em que você ingressa com uma manifestação junto à delegacia de polícia, aquilo fica intramuros. Só o agredido e o agressor é que estão se esgrimando ali. Esse caso, doutor... A mídia, só para concluir, a mídia, ela dá a publicidade a todos. E no momento que todos sabem o que está acontecendo, eles começam a se manifestar e a fazer aquilo que você disse há pouco, a denúncia. Exato. Esse caso, doutor Martim, doutor Eduardo, realmente eu mencionei que ele foi emblemático porque ele teve, por parte da opinião pública, após a denúncia, o senhor mesmo participou, não é? Uma repercussão imensa, continua tendo, dos grandes meios de comunicação. E isso é fundamental. Isso é fundamental porque as pessoas, né, passam a entender que estas situações não são mais toleráveis num Brasil civilizado, num Estado democrático de direito. É verdade. Não se pode tolerar mais isso. O senhor mencionava a questão da empresa há pouco, e realmente nós esperamos, o Extra é uma grande empresa, sim, Pão de Açúcar é uma grande empresa. Que cumpriu um enorme papel para nesse país. Nós não queremos de modo algum crer, né, não é crível, né,
que essa empresa tem uma política que se associa a esse tipo de comportamento. Isso. De modo algum. Agora, acredito. O que nós estamos realmente esperando da empresa, do Grupo Pão de Açúcar, do empresário Abílio Diniz, que é um grande empresário brasileiro, não é? Um dos maiores do mundo, inclusive. Teve uma estatística que 40 mil funcionários. Exatamente. O que nós esperamos... Boa parte deve ser negros. Sim, não tenha dúvida. O que nós esperamos da empresa, né, do Grupo Pão de Açúcar, é, primeiro, que reconheça que houve um problema. Segundo, que assuma a responsabilidade pela solução desse problema. Terceiro, se afirma como afirma que está colaborando com as autoridades policiais, que encaminhe imediatamente, coisa que não fez até o dia de hoje, né, a relação de funcionários envolvidos na agressão à criança, porque até agora, doutor Martim, não se sabe exatamente quem foram os funcionários envolvidos e nem que penalidades foram aplicadas contra esses funcionários. E por último, que tenha em relação à família, né, a posição, né, de se colocar perante a família, se desculpar perante a família e indenizá-la conforme está previsto na legislação civil competente. Quer dizer, há aí uma indenização por danos morais, essa família precisa ser reparada e se a empresa adotar um comportamento correto na nossa avaliação, ela haverá de inclusive buscar uma composição. É ótimo que haja uma composição através do entendimento. Isso agiliza, isso desobstrui o judiciário. Nós não ficaremos aí com 10, 15 anos numa ação de indenização por danos. Que é um direito líquido que está patente. Exatamente. Então nós esperamos contestar um pedido desse ou um fato desse é tentar procrastinar uma decisão que já está. Então nós esperamos sinceramente que o supermercado, que o Grupo Pão de Açúcar, que o empresário Abílio Diniz, de fato, né, tomem essa atitude, porque isto está à altura da grandeza da empresa que o Extra é. É uma empresa, gostaria de ressaltar, se entrar no site, se agora a gente tivesse aqui um computador, entraria no site e ia ver, é uma empresa que diz praticar a responsabilidade social. Exato. E a responsabilidade social começa basicamente com respeito ao próximo. Exato. E a gente não pode aceitar. Eu agregaria, dentro dessas 4 coisas, as quais eu concordo integralmente, integralmente subscrevo, embora não seja o advogado da causa, mas como cidadão, como coordenador da Comissão de Direitos Humanos, uma 5ª coisa, que o supermercado deveria fornecer um curso para todos os seus seguranças, seus funcionários, que tem contato com o público, sobre a forma como se lidar com a diversidade. De pleno acordo. Tem que tratar as pessoas de forma decente e correta. Mesmo aquelas pessoas que possuem, de alguma forma, alguma restrição, qualquer grupo humano. Isso vai da índole, é difícil a gente coibir esse tipo de coisa, mas que aprenda a lidar e se controlar. Sem dúvida. Porque é muito fácil você pegar uma criança de 10 anos, assustar uma criança, puxar um canivete, como foi feito, com 3 segundos. Isso é muito fácil. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Agora, difícil e esse eu lanço um desafio, é reconhecer a responsabilidade disso. Como empresário, como dono de negócio, reconhecer que errou. Errar, fazer esse tipo de coisa é muito fácil. Basta descer na Praça da Sé, pegar o menino e assustar. Agora, reconhecer que a empresa errou, isso sim que torna maior a empresa. Isso sim é praticar a responsabilidade social. Sem dúvida, doutor. Bom, fora todas essas questões que são 2 sintomas, né? Um é de ódio, entre aspas, né? Porque você fica revoltado com o que ainda está acontecendo. Nós somos no século XXI, 2011, nós estamos caminhando para ser um país de emergente para desenvolvido. Mas o problema é que a gente não olha a nossa história com os olhos corretos. O problema é que a gente admite que houve a escravidão no Brasil, foi um episódio, os documentos foram destruídos e a vida seguiu como se ela fosse normal. A gente não encara face a face o problema, o que houve, a miséria, Martim, que essas populações, a gente não faz políticas afirmativas. Mas eu vou dizer para você uma coisa, o Brasil... Ele foi muito perspicaz nessa situação. Ele foi muito inteligente. Porque nós tivemos uma abolição excludente, né? Você pegou-se os negros que trabalhavam como escravos, tiraram da sociedade, colocaram à margem da rua, instituíram o delito de vadiagem, porque o fato de você estar parado era vadio, portanto era preso. Instituiu também aquela figura do mulato, e o fato do mulato ser mulato, ele se colocava melhor do que o negro. Há
30 anos atrás, fui barrado numa portaria com 2 negros de segurança, porque naquele ambiente, segundo o estatuto, determinadas festas negro não entrava. Então, e aquele negro que estava ali, e aquele negro que estava ali barrado, estava ali trabalhando, fazia aquilo com orgulho. Essa falta de política de inclusão social que colocou na cabeça dos nossos avós, pais, dando para nós uma autoestima diminuída ou limitada, melhor dizendo, isso tudo é perspicácia de um plano de governo que funcionou durante muitos anos e que criou uma certa animosidade, uma certa resistência através da Constituição de 1988, que é considerada até hoje uma das melhores constituições do mundo. Então, só para concluir o meu raciocínio... Conclui que a gente está nos minutos finais, eu queria dar a palavra. Rapidamente. Conclui e faz suas considerações finais, Eduardo. Aí eu vou passar. Olha, eu acho o seguinte, vou direto para as considerações finais, porque... Desculpe ser chato. Se nós pudéssemos falar aqui, falaríamos o dia inteiro, a noite toda, porque o assunto é vasto. Eu fico orgulhoso por pertencer ao AB, por estar nesse cargo. Eu fico orgulhoso por ver o Martim na Comissão de Direitos Humanos. Eu fico satisfeito em ver a instituição Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, engajada nesse movimento. E acho que nós estamos fazendo a nossa parte. O que nós precisamos, na verdade, é que você, vítima de delitos dessa natureza, não se cale. Vá à delegacia, vá à mídia, não se cale, porque é através dessa atitude que essas denúncias criam corpo e um dia, haveremos de ver isso como coisa do passado. Doutor Dorival. Doutor Martim, primeiro, orgulhoso estou eu aqui, como advogado da causa, de ter 2 parceiros dessa qualidade, não é, e com este grau de compromisso. O Brasil precisa enfrentar essa questão de frente. Precisa derrotar esta cultura discriminatória que trata uma parcela da população que não é minoria. Nós somos 51,3% da população brasileira, que é preta e parda. Né? Que se declaram. Porque autodeclarados. Autodeclarar. Porque tá, então nós não estamos falando aqui de uma minoria. Se houvesse a possibilidade de descobrir, ou fazer um exame genético e descobrir... eu acho que é uns 90% aí, ou até mais. Nós estamos falando aqui da maioria da sociedade. A esmagadora maioria. Né? Nós não podemos mais continuar tolerando esse tipo de atitude. E corroboro aqui as palavras do doutor Eduardo, nós precisamos pedir às pessoas, não permita mais ser humilhado, né, no seu direito. Né? Quando você for a um shopping, quando você for a um supermercado, quando você for a qualquer estabelecimento comercial e sentir que está sendo discriminado pela sua cor, pela sua condição social, reaja, procure o seu direito, procure um advogado, procure a OAB, não é? Faça valer os seus direitos, porque é desta forma que o Brasil muda. Né? Quem muda o Brasil é a sociedade, quando se mobiliza em defesa dos seus direitos. Então, doutor Martim, doutor Eduardo, quero cumprimentá-los, quero me colocar à disposição. Esta causa é mais uma causa que ajuda o Brasil a caminhar, ajuda o Brasil a, de fato, entrar no século XXI. Né? Um Brasil plural, um Brasil que valoriza a diversidade e um Brasil que não aceita e nem compactua com o racismo, nem com a discriminação. Muito obrigado pela oportunidade. Na verdade, eu concordo tanto com o Eduardo quanto com você, Dorival. E acho que, do seu ponto de vista da cultura da tolerância, nós estamos ainda no século XIX nesse país. A gente tem que mudar radicalmente isso, não podemos aceitar, temos que reagir e temos que construir instrumentos e políticas afirmativas aonde os negros, os mulatos, enfim, as pessoas, a pluralidade da sociedade se afirme. E uma das formas de construir isso é através da questão das cotas, que eu sempre gosto de insistir com isso, sou um defensor ardoroso das cotas. Esse país foi construído, a riqueza desse país, que é uma riqueza imensa, foi construída pelo Holocausto africano em solo brasileiro, a diáspora africana, que ocorreu trazendo milhões e milhões de pessoas aqui foram obrigadas a construir essa imensa riqueza e na hora que reivindicam uma educação melhor a seus filhos, lhe é negado. Isso tem que acabar. E essa luta não é uma luta da Comissão da Igualdade Racial, não é uma luta só da OAB, é uma luta da sociedade toda. Eu agradeço a vocês pela participação, foi um ótimo bate-papo e vocês de casa também. Até a próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Obrigado e até lá. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind.
Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.